Olá, boa tarde. Estamos chegando com a edição desta segunda-feira, a nossa primeira exibição depois que começou oficialmente a campanha eleitoral 2024. E cerca de 156 milhões de eleitores deverão comparecer às urnas nas eleições que serão realizadas em outubro deste ano, em que votarão para eleger prefeitos e vereadores. Até lá, partidos e candidatos devem ficar atentos ao calendário e prazos eleitorais. Uma das datas mais aguardadas foi o dia 16 de agosto, quando começou oficialmente a campanha eleitoral para candidatas e candidatos. No dia 6 de outubro, cerca de 156 milhões de eleitores devem comparecer às urnas para escolher prefeitos e vereadores em cada um dos mais de 5.500 municípios no país. O resultado impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida da população. Mas até lá, candidatos e partidos devem ficar atentos ao calendário estabelecido para as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma das datas mais esperadas por quem está na disputa para o Executivo ou Legislativo é o dia 16 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral. A data marca de maneira oficial o início da campanha, mas é preciso ter atenção às regras do jogo. É importante entender que a gente tem uma série de requisitos para iniciar o processo de fato contratar, por exemplo, um panfleto. Você tem que, uma vez que você pediu o seu registro de candidatura, tem que ter o CNPJ, tem que ter uma conta bancária, e só depois disso tudo acontecendo é que você vai poder de fato estar contratando, para a Justiça Eleitoral, por exemplo, a contratação ela se inicia ali no momento, não é quando você despende o gasto, é quando você já contrata o gasto. Então é fundamental que vocês estejam todos atentos a esses requisitos. É importante também que vocês tenham contas específicas para o fundo partidário, para o fundo eleitoral, que esses dinheiros não se misturem, porque cada um deles tem uma característica específica, e seguir as regras do jogo. Então, no caso da publicidade impressa, por exemplo, você tem uma série de requisitos de ter o CNPJ de quem está contratando, de ter tiragem, de ter o CNPJ de quem está imprimindo. O uso de inteligência artificial é uma das novidades deste ano. A ferramenta foi regulamentada pelo TSE para propaganda eleitoral e pode sim ser usada, mas tem critérios estabelecidos de utilização. Muita gente tem dúvida e acha que não pode usar inteligência artificial na propaganda eleitoral. É possível usar. O que você não pode é usar a inteligência artificial para falsificar, uma informação, para você, de repente, trazer uma multidão ali que não existe, você fabricar algo que não existe. E também quando você faz uso dessa inteligência artificial, você tem que ter a informação sobre isso na sua propaganda eleitoral, informando para o eleitor que aquela propaganda tem a utilização de ferramentas de inteligência artificial. O TSE tem até o dia 20 de agosto para divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. O cálculo influencia na destinação dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. De 30 de agosto a 3 de outubro, fica permitida a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Em municípios com segundo turno, a propaganda continua de 11 a 25 de outubro. De 9 a 13 de setembro, partidos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral a prestação parcial de contas. A divulgação da prestação será no dia 15 de setembro, com os nomes, CPF ou CNPJ dos doadores e os valores doados. 16 de setembro, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas. A partir de 21 de setembro, os candidatos e candidatas não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Já eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. De 5 a 7 de outubro, fica proibido transportar armas e munições em todo o território nacional. Para os municípios com segundo turno, o prazo continua de 26 a 28 de outubro. 6 de outubro é o dia das eleições. E dia 27 de outubro, os cidadãos voltam às urnas em segundo turno, onde houver. Sabia que toda pessoa que se candidata precisa prestar contas e que você pode acessar esse relatório? No sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, você tem acesso às prestações de contas de candidatas e candidatos.
Toda pessoa que se candidata em uma eleição precisa prestar contas da campanha. E nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu vou te contar onde acessar a prestação de contas de candidatas, candidatos e partidos políticos. Olá, eu sou a Mariana Fabre e olha só o que eu vou te contar agora. No Divulga Candicontas tem uma aba específica para você conferir a movimentação financeira das campanhas. Dá para pesquisar a declaração de bens de candidatos, doadores e fornecedores, sobra de campanha, financiamento coletivo, ranking de doadores e muito mais. Outra opção para encontrar a prestação de contas é a página do TSE dedicada às eleições 2024. Todas as informações são disponibilizadas à medida que os recursos são declarados pelas candidaturas. No dia 15 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral divulga a prestação de contas parcial das campanhas eleitorais. Já a prestação de contas final é feita só depois das eleições. Obrigada pela companhia e até o próximo Tira Dúvidas das Eleições. Confira as orientações para mesários que vão trabalhar nas eleições de outubro, desde a chegada no local de votação até o encerramento da sessão. A última etapa do trabalho precisa ser seguida com bastante atenção. A votação só pode ser encerrada a partir das 17 horas e quando não houver mais nenhuma eleitora ou eleitor na fila. E, de novo, o lembrete. O horário da votação é unificado para todo o Brasil e termina às 17 horas do horário de Brasília. Preste atenção. Então, vamos lá aos passos para a conclusão dos trabalhos. Primeiro, veja se às 17 horas ainda tem pessoas para votar na fila. Neste caso, entregue uma senha individual, começando pela última pessoa da fila. Somente após o atendimento dessa pessoa, a presidente começa os procedimentos de encerramento da votação, lembrando de manter a porta da sessão aberta, pois qualquer pessoa pode acompanhar esse procedimento. Lembre-se de sempre facilitar a fiscalização dos partidos, coligações e federações. A fiscalização deve ser garantida em todas as etapas da votação e do encerramento até a chegada do material de votação na junta e a retirada da urna. É nessa etapa de encerramento que a urna gravará o resultado da votação. É preciso atenção máxima para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo as instruções da urna durante o encerramento. Vamos lá? No terminal do mesário, a presidente aperta Corrige, acessa outras opções e escolhe o item 2, encerrar votação. Se houver a confirmação de que não há mais pessoas na fila, será solicitado que a presidente digite o seu título eleitoral. Encerramento de votação. A presidente aperta novamente Confirma. Aparece a mensagem Registrar mesários? No terminal do mesário, a presidente digita o número do seu título e aperta a tecla Confirma para passar ao próximo registro de mesário. As mesárias e os mesários presentes devem ser registrados da mesma forma que foi feito no início dos trabalhos do dia. Quando a presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem Procedimentos de encerramento. Siga as instruções do terminal do eleitor. Na tela do terminal do eleitor, aparece a mensagem Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem Verifique com atenção se o boletim de urna foi impresso corretamente e está legível. Só então aperte Confirma e logo em seguida os resultados de votação serão gravados na mídia de resultado e serão emitidas as outras 4 vias obrigatórias do boletim de urna. Depois dos boletins de urna, são impressas uma via do boletim de justificativa e uma via do boletim de identificação de mesários. Após a impressão dos boletins obrigatórios, aguarde até a aparição
aparecer a seguinte mensagem: retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. Apenas retire a mídia de resultado após visualizar a mensagem anterior e, para tirá-la, é preciso romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Faça com cuidado para não danificar nem a mídia e nem a tampa do compartimento. Em seguida, coloque de volta a tampa do local onde você acabou de retirar a mídia e relacre o compartimento com um novo lacre assinado pela presidente da mesa receptora. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral e, por último, pressione Confirma no terminal do eleitor. As pessoas que atuam como fiscais, representantes do Ministério Público e a imprensa podem solicitar, nesse momento, uma via extra do boletim de urna. É possível emitir até 5 vias adicionais do boletim de urna. A presidente deve assinar todas as vias do boletim de urna e a via do boletim de justificativa, assim como as demais mesárias e mesários, além da fiscalização presente, se desejar. As pessoas que compõem a mesa receptora devem assinar a via do boletim de identificação de mesários. Uma via do boletim de urna deve ser afixada na entrada da sessão e outra deve ser entregue para a fiscalização partidária. E atenção! Registre na ata da mesa quem foi que solicitou o boletim de urna. Anote o nome completo e o partido, a federação ou a coligação. As 2 vias obrigatórias restantes do boletim de urna e a via do boletim de justificativa devem ser enviadas para a junta eleitoral. A via do boletim de identificação de mesários deve ser guardada junto aos documentos da sessão eleitoral. Uma das vias obrigatórias do boletim de urna fica comigo. Assim, eu posso conferir posteriormente no site do TSE os resultados do boletim de urna. Que tal? Note que o boletim de urna possui um QR Code que, ao ser lido pela câmera do celular, mostra os dados de apuração da sessão eleitoral, sendo possível checá-los com o boletim de urna eletrônico, que foi transmitido e totalizado e que está disponível no aplicativo Resultados e também no portal do TSE. O aplicativo Boletim na Mão, desenvolvido pelo TSE, permite fazer a leitura de qualquer boletim de urna. Com ele, você pode comparar todos os resultados dos boletins apurados na sessão e que posteriormente foram transmitidos e totalizados. O Boletim na Mão é mais um jeito de demonstrar a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica. Quando aparecer na tela a mensagem Fim dos trabalhos, você pode desligar a urna com o botão Liga-Desliga. Com a urna já desligada, retire o cabo da tomada e guarde a urna na caixa, seguindo as orientações do cartório eleitoral. Com a urna devidamente embalada, vamos para a documentação. Atenção, pois há muitos papéis e documentos para armazenar e enviar. No caderno de votação, a presidente deve anotar a observação Não compareceu ou NC nos locais das assinaturas das eleitoras e dos eleitores faltosos. Os comprovantes de votação destacados equivocadamente devem ser guardados com o material a ser devolvido ao cartório eleitoral. A ata da mesa receptora, que falamos ao longo do nosso trabalho, deve ter seu preenchimento finalizado com todas as ocorrências da sessão e assinada por quem presidiu a mesa receptora. Lembre-se, a assinatura de quem fiscalizou deve ser coletada durante todo o dia da votação, à medida em que eles comparecerem na sessão. Ao final, guarde a ata preenchida e assinada em envelope apropriado. Entregue, conforme as orientações que você recebeu do cartório eleitoral, 2 vias do boletim de urna, o relatório Zerésima, o boletim de justificativa, o boletim de identificação dos mesários, os requerimentos de justificativa eleitoral, os formulários para identificação de eleitora ou eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, os cadernos de votação, a ata da mesa receptora e os demais materiais sob sua responsabilidade entregues para funcionamento da sessão.
Mantenha o local organizado após o término dos trabalhos, pois no dia seguinte o espaço poderá ser utilizado. Se precisar esclarecer alguma dúvida, lembre-se que todos os procedimentos que vimos estão no manual do mesário e no aplicativo Mesário. E a votação chega ao fim. Sabe quem ganhou com tudo isso? A democracia. E você, que exerceu o seu direito de pessoa cidadã. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas o quanto é fundamental o trabalho de mesárias e mesários que se somam à Justiça Eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos 2 milhões de mesárias e mesários, nosso muito obrigado! A partir do dia 30 de agosto até 3 de outubro de 2024, será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativa ao primeiro turno das eleições municipais. De 30 de agosto a 3 de outubro, será veiculada em rádio e televisão a propaganda eleitoral gratuita de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador. O período é referente ao primeiro turno das eleições municipais de 2024. O Eleições 2024 de hoje termina aqui. Um excelente início de semana a todos. Obrigado pela audiência e até qualquer hora.